Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Esse Mundo Tem História no YouTube. Eu sou Alexandre Aranha, jornalista, colecionador de camisas de futebol. E no vídeo de hoje nós vamos pro primeiro jogo da Ponte em casa na temporada 2026. Eu reativei meu sócio torcedor esse ano, fiquei ano passado sem pagar. Esse ano reativei porque eu quero fazer mais conteúdos lá, quero estar mais presente. Mas antes de tudo eu quero trazer um contexto de como está a Ponte Preta atualmente. Não sei se todo mundo aí sabe, mas estamos vivendo uma crise política, financeira, institucional gigantesca. Então eu quero dar um pouco desse contexto para vocês e depois aprofundar um pouco mais no que eu acho que vai ser esse ano. No primeiro vídeo aqui do canal em 2026, eu passei meio rapidamente por esse tema, mas agora eu quero me aprofundar um pouquinho mais. Então, para a gente começar, as notícias que eu peguei aqui para me basear para fazer esse roteiro são de veículos com credibilidade, tipo o Globoesporte.com, UOL, Lance, então não foram coisas tiradas do nada. Vamos lá. A Ponte vive uma crise financeira crônica. Ela sempre teve problema financeiro. No começo dos anos 2000, tava uma pindaíba fodida e as dívidas que ela tinha eram basicamente dívidas trabalhistas, de salário atrasado, não paga jogador, pagar transferência. Em 96, um grupo de políticos pontepretanos assumem o poder e ficam mais ou menos até 2021, entre alternâncias de alguns presidentes, alguns rompimentos no meio do caminho, mas basicamente foi o mesmo grupo político que comandou a Ponte nesses 20 e poucos anos. Nesse grupo tinha um presidente que ficou uns bons anos, que fez empréstimos para a Ponte em momentos de muita necessidade. Isso é muito importante a gente entender porque ajuda a explicar bastante da crise de hoje também. Então, nessa equação do caos, a gente já tem crise financeira e instabilidade política. Muito problema entre grupos políticos, rompimentos e tudo mais. Então, só isso já basta para o time entrar em colapso. Mas calma, que daqui a pouco a gente volta também para essa equação, infelizmente. Agora, falando um pouco mais recente, em 2024 a Ponte entra num acordo com a Câmara Nacional de Resoluções de Disputas para pagar uma boa parte dessa dívida trabalhista que ela tinha, que era basicamente 18 milhões de reais. E essas dívidas eram com ex-jogadores, com atuais jogadores, treinadores que passaram pela Ponte, intermediadores, empresários. Isso equivalia a mais ou menos 100 processos e ficou acordado que esse valor de 18 milhões seriam pagos em 10 anos. Agora vamos acrescentar mais um elemento naquela equação: crise financeira, instabilidade política e bloqueio de contas. Agora, por que rolou esse bloqueio de contas? E para mim é uma das coisas assim que mais me tira do sério. A Ponte é um dos times mais antigos do Brasil. Ela disputa com o Rio Grande, do Rio Grande do Sul, esse título de time mais antigo do Brasil. O Rio Grande, de fato, foi fundado antes da Ponte, mas o que dizem é que nem sempre o Rio Grande foi um time profissional de futebol, ou em algum momento ele não teve um time profissional de futebol. A Ponte, desde o dia 11 de agosto de 1900, ela é um time profissional. Ela nunca deixou de ter um time profissional. Aí cada um vai puxar a sardinha pro seu lado. Em 2015, a Ponte foi convidada para jogar amistoso em Orlando. E em um dos jogos, ela entra com uma faixa falando que é o time mais antigo do Brasil. O que o Rio Grande fez? Entrou na justiça contra a Ponte Preta por uso indevido de slogan. É isso que fez as contas da Ponte serem bloqueadas. O Rio Grande cobrou 2 milhões de reais pelo dano. A justiça, muitos anos depois, entendeu que eles estão certos e as contas da Ponte foram bloqueadas. Olha aí que legal. Agora eu te pergunto, como que um time que está com as contas bloqueadas vai pagar as dívidas que ele tinha combinado de pagar com a Câmara Nacional? Aí entramos no transfer ban e estamos nele até o momento. Não temos como registrar jogadores. Agora vamos falar dos números, que é um negócio que me dá gastura também. Estima-se que a dívida da Ponte esteja em 450 milhões de reais. Quando a gente vai sair desse buraco? Nunca. Porque não é um time que arrecada muito dinheiro. E desse montante tem aqueles 18 milhões de dívidas trabalhistas. Agora há pouco eu falei daquele presidente que emprestou dinheiro para a Ponte quando foi preciso. Agora ele está cobrando. E essa dívida é mais ou menos de 85 a 110 milhões. Inclusive, nesse processo, o estádio da Ponte foi penhorado. Olha que legal. Além disso, tem dívida de quase meio milhão com hotéis e hospedagens de forma geral. 300 e tantos mil reais em dívidas de teste de Covid em 2020 e 2021. Então, é muita coisa que a gente deve. É muito dinheiro, é muita gente, é muita instituição, é um monte de escritório de advocacia, é muita gente. E o que mais me chocou quando eu fiz essa pesquisa é que até 2005 a dívida da Ponte era de 6 milhões de reais. Em 20 anos a gente saiu de 6 milhões para 450 milhões. E com esse transfer ban simplesmente não tem o que fazer, não tem como colocar jogadores novos. A gente até liberou alguns outros jogadores para tentar
desafogar um pouco a folha de salário e tá chamando a galera que tá jogando a copinha para disputar o Campeonato Paulista. E a notícia mais recente que saiu sobre isso, que foi no dia 13 de janeiro, eu tô gravando isso aqui no dia 14, dia do jogo contra o Velo Clube, é que o presidente da Ponte enviou no começo do mês uma proposta para essa Câmara Nacional para reverter o transfer ban em bloqueio de premiação futura. Ou seja, libera a Ponte do transfer ban e tudo que entrar de dinheiro vindo de Copa do Brasil, Brasileirão Série B, direito de transmissão, fica retido para conseguir pagar o que está devendo daquele acordo. Agora que os fatos estão às claras, vamos entrar numa questão mais opinativa, aí a minha visão das coisas, o meu sentimento, é um barco furado. A verdade é essa. É muito desanimador abrir Globoesporte.com ou seguir, né, os jornalistas, ver as notícias que saem da Ponte. Eu não sei como a gente conquistou aquele título no ano passado. Eu acho que foi aquela coisa tipo assim, olha, só para não dizer que nunca ganhou nada, a gente vai ganhar uma Série C, mas o nosso futuro é muito, muito tenebroso. Eu, sinceramente, não tenho expectativa nenhuma de conseguir alguma coisa diferente de rebaixamento esse ano. Não tô sendo pessimista, eu tô sendo realista. Acompanhar a entrevista de presidente, de dirigente, parece que você tá num show de stand-up, parece que vive numa outra realidade. É muito mais fácil culpar a gestão anterior. E isso, independente do lado. Eu voltei, como eu falei no começo do vídeo, a ser sócio esse ano, porque eu sinto que o que eu posso fazer é isso. Nos últimos anos eu tenho conseguido fazer com que a Ponte não seja o pilar principal da minha vida. Eu fui entendendo ao longo do caminho que meu dia não precisa acabar se a Ponte perder, e eu acho que esse ano a gente vai perder muito. Então eu tô com a cabeça um pouco mais tranquila para enfrentar esse ano e vou fazer o que eu posso fazer. Eu coleciono camisa da Ponte, é o meu grande foco, porque eu quero manter viva essa história de alguma forma, é como eu vejo que eu consigo engrandecer a nossa história. Infelizmente, a gente está poluído de pessoas que não pensam na Ponte Preta, que não pensam na torcida, que pensam mais no ego, que pensam mais no dinheiro. Infelizmente, a gente, torcedor mesmo, fica de mãos atadas. Ah, vai protestar, vai não sei o quê, não vai adiantar nada. 20 anos que a gente é assim, 20 anos que uma dívida sai de 6 milhões para 450 milhões. Então, é muito complicado ser ponte pretano, ser otimista com qualquer coisa futura. Dito isso, vamos pro jogo, porque é o que dá para fazer. Hoje tá um dia chuvoso em Campinas. Espero que na hora do jogo não esteja. O jogo é 9 horas. A Ponte precisa muito, 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 muito dessa vitória, porque perdeu, tomou a piaba do Corinthians no primeiro jogo, tomou 3-0, que já estava 100% dentro do cronograma, mas precisamos pontuar urgentemente. Cá estamos, hein? Estádio Moisés Lucarelli, segunda rodada do Campeonato Paulista. Ponte e Velo Clubes. Faltam 45 minutos para começar o jogo. Acho que o movimento não vai ser muito grande, não. Tem chovido bastante aqui de noite, embora a previsão não seja de chuva. E 9 horas da noite o jogo também é complicado demais. Já dei uma passada na loja, mas tá muito caro as coisas. Final de... muito provavelmente vão renovar a coleção, né? Pra esse ano, no caso. Mas ainda assim não tá valendo a pena não. 300 pau a camisa, 400 pau a camisa. É muito caro ainda. E a expectativa pro jogo é... a gente precisa vencer, não tem outro jeito. Não dá pra vacilar muito, são 8 rodadas na primeira fase. Então é tudo muito rápido. Vamos ver qual é que é. Espero que o final desse vídeo seja positivo para nós.
Final do primeiro tempo, 1 a 0 Velo Clube. Vai ser um longuíssimo ano. A Ponte jogou nada. A Ponte tá jogando com o Velo Clube. É um time, com todo respeito, sem muita expressão. E a gente parece que tá jogando contra um Corinthians de novo, por exemplo. Porque só os caras têm jogada. O gol do Velo Clube foi numa bola num escanteio, assim, o escanteio mais manjado do mundo. Os caras tiveram outra bola no travessão, pingou na linha, o VAR não validou o gol. E agora no final teve uma bola na trave. Então só as chances só do Velo Clube. A Ponte é um time muito apático, até pra reclamar, sabe? Até quando o juiz fica naquela dúvida de pra quem foi a lateral, pra quem foi a falta. O Velo Clube ganhou todas no grito. Todas. Bizarro. A Ponte não tem força nem pra reclamar. E pra mim, já é a primeira rebaixada do Campeonato Paulista. Não é clickbait, é realmente um sentimento de não tem força pra sair de onde a gente tá, sabe? Principalmente por causa dessa postura dos atletas de... Sabe, não tem de onde tirar. E não dá pra culpar os caras também. Os caras estão sem receber. É um time montado com um trapo, assim, né? Pega um pedaço daqui, um pedaço dali, faz um Frankenstein aí num time, o que sobrou, o que deu, e é isso. Agora no final do primeiro tempo rolou protesto de uma parte da torcida mandando o ex-presidente, que hoje é vice-presidente, pra aquele lugar, falando que não precisa, a Ponte Preta não precisa dele. É o que tem pra fazer. Eu tô bastante conformado de que vai ser um campeonato pra esquecer. Bom, novo dia, cabeça um pouco mais fria depois de mais uma derrota nesse campeonato. Eu só queria encaminhar aqui o final do vídeo, mas pontuar algumas coisas que eu vi ontem. Não deu pra fazer um encerramento ontem durante o jogo lá, porque o clima ficou meio tenso, muitos protestos. E também já tava tarde, o jogo terminou umas 11h15 da noite. Tava cansado também. Preferi fazer agora. Mas vamos lá. Você sabe que eu não sou de ficar trazendo problemas de arbitragem para justificar uma derrota, por exemplo. Mas precisamos pontuar que ontem o jogo foi muito ruim. Muito por conta do árbitro Matheus Candansan e dos seus auxiliares. O Candansan, ele picota muito a partida. Ele parece que precisa ter o controle ali 100% do tempo marcando falta. Então ele marcou muita coisa. Jogadas normais, assim, de encontrão, de ombro com ombro, ele marcava falta. Isso revoltou muito a torcida, óbvio. Inclusive, no gol do Velo Clube, que foi de escanteio, a jogada anterior a essa, o jogador do Velo recebe a bola numa posição de muito impedimento e o bandeirinha não faz nada, não marca. Aí tem a sequência da jogada, eles cruzam a bola, o zagueiro da Ponte tira, daí sai o escanteio. É óbvio que isso não justifica, a Ponte realmente não mereceu vencer, mas depois também que fez o gol, teve uma bola na trave e um outro lance que eu até comentei durante o jogo. O Velo também fez muita cera desde o primeiro tempo, o Candansan foi muito tolerante, não deu um amarelo, não chamou atenção, nada. E a Ponte também não tinha força para protestar por nada, então foi um time muito apático. Eu acho que os jogadores nem merecem tantas críticas assim, por mais que tenha sido muito limitado o jogo, porque eles estão numa situação completamente atípica. Quem tem que ser cobrado mesmo é quem tá na diretoria. E outras coisas que aconteceram, o clima já tava tenso antes da partida, você sentia uma tensãozinha no ar assim, e como eu mostrei aqui no vídeo pra vocês, no final do primeiro tempo e no final do jogo, uma parte da torcida protestou contra o ex-presidente e atual vice-presidente, e hoje cedo eu tava vendo as notícias do jogo, acompanhando as páginas que cobrem a Ponte e, infelizmente, algumas pessoas relataram que elas foram ameaçadas por pessoas, e algumas de torcida organizada, por estarem protestando. E aqui também é interessante pontuar que ontem
as 3 principais organizadas da Ponte soltaram uma nota falando que conversaram com a diretoria e eles acreditam no plano que a diretoria apresentou de salvar a instituição, de melhorar a crise. Por isso, não faltaria apoio durante os jogos, ou seja, não podemos contar com as torcidas organizadas para fazer protesto, para cobrar melhor desempenho, para cobrar que eles honrem o que eles estão prometendo há muito tempo. Isso é muito triste, né? A gente perde muita força. A organizada, ela é importante nesse momento também. E outra coisa, o Elvis deu uma declaração forte, falando que talvez ele esteja arrependido de ter acreditado nas pessoas que ele não deveria ter acreditado, que a família dele não concordou com ele renovar o contrato com a Ponte. Então é realmente uma barca furada esse time, essa instituição. E é isso, essa é a nossa realidade. Então quando eu digo que teremos um ano difícil, não é porque eu tô sendo dramático, é porque realmente a situação é foda. Eu tô sendo meio repetitivo com isso. A única notícia boa que eu li depois que eu acordei hoje, foi que a Ponte encaminhou a venda do Gé para um time da Turquia. E assim, ontem ele abusou da ruindade dele. Eu tava quase arrancando a cueca pela cabeça, porque, assim, tudo que ele tentou, ele errou. E lances básicos, lances de cortar pro meio, lance de, sabe, um jogo de corpo, tudo. É muito limitado até para esse nível de futebol que a Ponte tem apresentado. Eu reconheço a importância dele na campanha do título da Série A2 em 2023, mas ele nunca esteve à altura de ser um jogador da Ponte Preta. Por pior momento que a Ponte esteja passando, ele é muito limitado. Que seja feliz na Turquia, que melhore, que, sabe, desejo tudo de bom pra ele. Agora na próxima rodada a Ponte enfrenta o Capivariano em Capivari, precisando sei lá como acabar com esse transfer ban pra colocar os jogadores contratados. Não que isso signifique que vai vencer, que é vitória garantida, mas tem muita molecada jogando, alguns estavam jogando a copinha, então estão bem cansados. A gente precisa dessa injeção de ânimo tirada sei lá da onde. 25% do campeonato já foi, a Ponte é a última colocada, é o segundo jogo do ano e eu já estou fazendo conta. Isso é triste, perturbador, eu diria, mas seguiremos produzindo aqui materiais para o canal, para as páginas, e eu agradeço você que esteve aqui, ouviu meu desabafo. É só o segundo jogo do ano, então teremos muitos outros vídeos parecidos, muito provavelmente. Agradeço então a presença de vocês, me acompanhem nas redes sociais, se inscrevam aqui no canal, manda pro seu amigo Ponte Pretano, pro seu amigo Bugrino aí dar uma risada do Ponte Pretano, e é isso, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.